Hoje, hoje é, sim, 5 de abril de 2025. O sonho de hoje, eu fui colocada dentro de uma casa. E quando eu fui colocada dentro dessa casa, eu não entrei por porta, nada. Eu já me vi dentro dessa casa. E aí, dentro dessa casa, segundo meu sonho, eu vi uma moça no modo de se dizer, né? Eu vi lá uma mulher, e uma mulher já, uma senhora, deitada no chão, sobre um colchão. Eu e a filha dela, que era uma jovem senhora. E eu vendo essa senhora deitada no chão, por algum momento, aquela senhora, ela veio sabe quando a pessoa está deitada e ela quer te falar alguma coisa, e de repente alguma coisa entala na garganta e ela força aquele vômito e a pessoa vomita, ela engasga com a própria saliva, algo assim. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que algo aconteceu e aquela senhora, ela vomitou. E quando ela vomitou, aquele vômito, tipo, sufocou ela. E eu vendo aquela cena e, de repente, eu vi aquela filha. Aquela filha estava num quarto, um quarto até muito bem apresentável. E eu olhando e vi aquele contraste, né? A filha num quarto bem apresentado e aquela mãe, que era a senhora, deitada no chão. E eu olhando aquela cena e pensei assim, não vai ajudar, não? Se a filha não ia ajudar a mãe a sair daquele vômito no qual aquela senhora estava. E ela, sem pressa estava, sem pressa ficou, a filha. Aí eu falei, você não vai ajudar a sua mãe, não? E aquela mulher, aquela filha, ela pegou um balde, só que eu não lembro mais, mas estava escrito algo no balde. Ela foi, pegou aquele balde e colocou um veneno, sabe esses venenos tipo de largata, que é um veneno líquido e quando você joga na água ele fica esbranquiçado? E ela jogou um veneno dentro da água, nesse balde, e dizer levantar a senhora, tirar o colchão, não, ela foi e jogou. Ela jogou de maneira que aquele veneno ia pegar aquela senhora e ia me atingir. Eu olhando aquela cena e eu fiquei puta de raiva. Aí, uma voz falou comigo, observa. E quando eu estava ali observando a cena, eu entendi então que aquela filha morava dentro daquela casa, no qual aquela casa era a herança da filha, ali no futuro talvez breve, não sei. E ela tinha feito isso com a mãe dela. E eu pensei assim, então ela está querendo que a mulher morre logo, para que ela tome posse da casa. Aí quando me veio essa conclusão daquele sonho, eu pensei assim, credo. Aí eu comecei a brigar com a mulher no sonho, com a filha. Você não vai levantar sua mãe, não? Aí a mulher já me via, e ela fazendo hora, estava fazendo hora, ela ficou, e aquilo começou a me irritar. E eu brigando com aquela menina, com aquela mulher lá, para ela poder levantar a mãe dela, tirar a mãe dela daquele colchão que estava no chão. E ela de besta, ela estava de besta, ela continuou fazendo. De repente ela pegou aquele balde que ela tinha colocado aquela água com veneno e jogou. Só que quando ela jogou, ela já havia jogado um pouco e ela foi e jogou o resto. Só que o resto que ela jogou, de ela jogar no chão, ela jogou em mim. Aí quando ela jogou em mim, aquilo me subiu uma ira, uma raiva daquela menina, daquela mulher lá, aquela filha daquela velha. E eu pensei assim, deixa ela comigo. Deixa ela. Ela tá querendo matar a velha para poder tomar conta da casa. Uma casa velha dessa. Aí eu tô assim, observando aquilo.
E eu havia sido contratada, só que eu não sei por quem, para cuidar daquela casa, mas só na frente da casa, que era uma varanda de piso queimado, esses vermelhão, né? Só que eram uns vermelhão mais escuro, aqueles pisos bem antigo. E essa varanda, esse chão no qual eu tinha sido contratada para limpar, nascia ali alguns matinhos, algumas plantas que a gente considera como mato, né? Tava nascendo naquelas trincas. E alguns daqueles matos me chamavam muita atenção. E eu via ali um caracol, um caramujinho desses, não muito grande, mas também não muito pequeno. E eu via e eu falava assim, nossa, mas como que uma pessoa pode ser tão desleixada? Como uma pessoa pode ser tão desleixada desse jeito? Caramujo, mato, sujeira. E eu vendo tudo aquilo. Aí, de repente, eu vi aquele caramujinho. E eu fui e tentei pegar algo para que eu pudesse pôr a mão naquele caramujo e tirar ele dali, junto com aqueles matinhos, aquelas coisas que estavam nascendo naquela trinca daquele chão. Quando, de repente, eu saí da cena. E quando eu saí da cena, eu fui colocada diante de um. Eu não sei dizer o que era, mas eu vou falar um luminar, né? Eu estava numa certa altura, muito alta, mas muito alta, na qual eu via só um pedacinho da lua, aquele pedacinho assim da lua, quando ela fica aparecendo a letrinha C, aquele pedaço da lua, e eu falava assim: Uau, a lua! E eu admirada, mas só que a lua era enorme. Ela era enorme. Eu não sei falar se ela tinha 50 metros, 100 metros, eu não sei falar. Eu sei que ela era enorme. E aquele luminar fininho, aquele luminar, e aquela luz, um amarelo diferente. E eu observando aquela cena, e eu tipo, o que que eu tô fazendo aqui perto da lua? E quando eu estava perto da lua, eu sabia que ela era grande demais. Só que eu não entendi o porquê que eu estava perto da lua. E eu estava perto da lua. E eu encantada que eu estava perto da lua, e eu tentando levantar minha mão para que eu pudesse pôr a mão na lua, e falava assim, mas como que eu estou tão perto da lua? E eu ali admirada. E aquela lua, ela então trazia para nós um sinal, algo que iria acontecer. E esse sinal veio através dessa lua. Quando eu entendi isso, que eu me vi diante dela, eu parei assim, fiquei pensando, me veio um horário, né? Eu vi um relógio e vi um horário nesse relógio. E eu, hã? Só que eu sabia o horário, porque eu estava vendo num relógio. Só que não é esses relógios. É um relógio antigo, sabe? É um relógio antigo. Não sei explicar, não. Sei. Eu sei que era um relógio antigo e grande, mas bem grande. Eu olhando aquela cena e de repente eu saí da cena de onde eu estava, naquele vácuo, e voltei de novo na mesma casa. Quando eu voltei de novo, eu falei assim: ah, não, o que que eu estou fazendo aqui? E aí eu já não gostei. O que que eu estava fazendo ali naquela casa? E quando eu voltei naquela casa, eu já estava uma onça com aquela menina, com aquela mulher lá, a filha daquela senhora de idade. E essa voz, uma voz, já era uma voz masculina, e falava comigo assim: apenas observa. E eu observando, reflita. E eu refletindo. Pensei comigo assim: essa daí tá merecendo um couro. Mesmo que essa senhora tenha feito qualquer coisa com ela, não justifica. E o porquê que ela jogou veneno? Ela tinha jogado essa água com veneno, né, nessa senhora e jogou o resto em mim também. E o porquê ela tinha feito isso? Tudo isso por causa de uma herança?
herança? É sério que essa mulher tá fazendo isso por causa de herança? Aí, na parede da casa, no qual eu já estava ali fora, naquela área que eu tinha sido contratada para limpar, que era aquela varanda, o alpendres, né? O pessoal mais antigo fala alpendres. E eu vi uma trinca na parede. E quando eu vi uma trinca na parede, eu vi algo negro saindo da trinca. E eu peguei, olhei dentro da trinca, na parede. E aí, quando eu olhei dentro dessa trinca na parede, eu vi uma raiz. E eu comecei a puxar aquela raiz. Só que era como se fosse uma raizinha simples, de um matinho que você arranca e fica um pedaço da raiz. E eu comecei a puxar, e eu fui puxando, e aquela raiz era longa e aquele negócio não parava de sair de lá de dentro. E eu puxando, 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 e eu ali admirada com aquela raiz. E eu, que é isso? Que raiz é essa? Aonde vai dar essa raiz? E depois eu falei, nossa, eu não tenho nenhuma tesoura, essa tesoura de cortar, de poda, eu não tenho uma tesoura para cortar essa raiz. E aquela raiz parecendo um cipó, sabe, bem estruturado. E eu comecei a balançar para cima e para baixo, para cima e para baixo, para que eu pudesse quebrar aquela raiz e ela parasse ali e eu não conseguia, não tinha jeito. De repente eu falei assim, nem vou me esforçar mais. Aí a raiz foi e quebrou. Aí eu, como assim? Eu cansando de chover, levantar para cima e para baixo para ela quebrar, ela não quebrava, não. Na hora que eu desisti, ela quebrou. Aí eu peguei e fiquei olhando assim para aquela raiz, aquele negócio sinistro. Hein, que raiz mais esquisita. Aí quando ela quebrou na minha mão, um pedaço daquela raiz voltou para dentro e a outra parte daquela raiz saiu para fora. E eu encucada com aquela raiz. E eu falava assim: aquela mulher tá brigando, tentando matar a véia, que no sonho deu a sensação que era a mãe dela, por causa de herança. Essa casa véia, com tanto de trinca e com essa raiz esquisita saindo de dentro desse buraco. Não acredito. Aí aquele pedaço da raiz que eu quebrei, que ficou para dentro, ele entrou para dentro e aquela trinca foi e fechou. Só que ela não fechou totalmente, ela ficou uma gretinha. Aí eu peguei e fiquei olhando aquela trinca e, tipo, como assim? Aí fechou aquela parede, eu não conseguia mais ter aquela visão que eu estava vendo de dentro da casa, eu vendo aquela senhora naquele colchão e eu encucada. Por que que eu vi isso? Aí aquela voz masculina, porém já era uma voz mais poderosa. Falou comigo, os sinais já estão aí. Que eram os sinais, não sei quais, mas já estavam aqui conosco. E a lua fazia parte dos sinais. Eu, hã? Aí aconteceu algum fato, eu assustei de madrugada e acordei. E quando eu acordei, era a mesma hora do relógio que eu tinha visto no sonho. E eu fiquei encucada com esse detalhe. Andei, voltei e dormi. Sonhei novamente. Só que com coisa mais tenebrosa. Esse foi o sonho de hoje.